Nessa videoaula eu vou falar sobre a independência do Brasil. Como é que se deu a independência do Brasil? Para saber a independência do Brasil, eu tenho que falar de alguns fatos que aconteceram antes. Vou falar de quê? Vou falar quando descobriu o Brasil, os portugueses, eles tornou o Brasil colônia de Portugal. O que era isso? É que Portugal mandava no Brasil. Então Portugal vinha aqui, pegava para o Brasil, pegava o ouro. Só Portugal, outros países não faziam isso, não podia vir aqui no Brasil pegar alguma coisa, não. Então o Brasil se tornou colônia de Portugal. Aí depois de um tempo, Dom João VI era rei de Portugal. Aí veio com a sua família, que é chamada a vinda da família real para o Brasil. Por que a família real veio para o Brasil? Foi porque lá na Europa, Napoleão Bonaparte, ele mandava no comércio. Ele queria ter o monopólio do comércio. Aí ele proibiu os países da Europa de fazer o comércio com a Inglaterra, porque os países da Europa faziam o comércio com a Inglaterra. E o único país que continuou com o comércio com a Inglaterra foi Portugal. Aí ele descobriu que Portugal era o único país que fazia o comércio com a Inglaterra. Aí o rei de Portugal, com a sua comitiva, com medo de Napoleão Bonaparte, fugiu para o Brasil, né? A família real veio para o Brasil. O que aconteceu nessa época? Aí Napoleão foi e invadiu Portugal. Depois de alguns anos, conseguiram expulsar Napoleão lá de Portugal. Aí Dom João VI voltou para Portugal e deixou aqui o seu filho, que era Pedro de Alcântara. Não era Dom Pedro I, não, porque ele ainda não era imperador do Brasil. Então o nome dele era Pedro de Alcântara. O que aconteceu, né? Depois que Dom João VI voltou, que era o rei de Portugal, voltou para Portugal, ele fazia exigência para Dom Pedro voltar para Portugal. Exigia. E ele queria limitar o poder de Dom Pedro, porque Dom Pedro naquela época ele era príncipe, o príncipe regente. Ele não era imperador ainda não era Dom Pedro I, ele era Pedro de Alcântara, o nome dele. O que aconteceu? Ele sempre mandava cartas exigindo a volta de Dom Pedro para Portugal. Só que Dom Pedro dizia que não ia votar. A população do Brasil, uma boa parte, gostava de Dom Pedro. Aí fizeram um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas. Então fizeram um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas pedindo para Dom Pedro ficar no Brasil. Esse dia ficou conhecido como Dia do Fico, que foi o dia em que Dom Pedro resolveu ficar no Brasil. Foi no dia 9 de janeiro de 1822. Então, o que foi o Dia do Fico? Foi o dia em que Dom Pedro resolveu ficar no Brasil. Foi no dia 9 de janeiro de 1822. Aí Dom Pedro pegou e resolveu ficar no Brasil, não voltou mais para Portugal. Aí ele falou assim para a população, que quando ele estava, isso foi um discurso que ele estava fazendo, nesse dia que ele disse que ia ficar no Brasil. Aí ele falou assim, as palavras dele, né? Se é pelo bem de todos e felicidade geral da nação, pronto, diga ao povo que fica. Então, essa foi a frase que Dom Pedro falou. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. Aí o que foi que Dom Pedro fez? Deixou Dom Pedro de Alcântara, que o nome dele era Dom Pedro de Alcântara, ele já era casado com Leopoldina. Ele deixou a sua esposa, né, tomando conta do Brasil, e ele foi lá no Rio de Janeiro, né, procurar pessoas que ficassem do lado dele, né, contra Portugal, arranjar aliado. Aí ele foi lá no Rio de Janeiro. Na volta, quando ele chegou às margens do Riacho Ipiranga, ele recebeu cartas do rei de Portugal, que era o pai dele, né, Dom João VI, dizendo que ia acabar com a Assembleia Constituinte, que era a lei, porque ele dizia que o Brasil tinha que obedecer às leis de Portugal. E queria que Dom Pedro fosse governador, mas um governador que obedecesse às ordens de Portugal. Aí Dom Pedro, ele não aceitou isso, né? Aí o que ele fez? Pediu para todos da comitiva tirar o emblema, eu chamo de emblema, tirar o emblema que tinha o nome da coroa portuguesa, todos tiraram, e pediu para levantar a espada e dizer independência. Aí ele falou, né? Independência ou morte. Independência ou morte significa o quê? Ou o Brasil ficava independente
ou ele morria lutando. É por isso que ele falou independência ou morte. Aí depois, o dia da independência foi no dia 7 de setembro de 1822. Qual foi o dia da independência? 7 de setembro de 1822. Isso foi o dia da independência do Brasil. Então, no dia 12 de outubro, um mês depois, foi 12 de outubro de 1822, Dom Pedro se tornou imperador do Brasil. Ele recebeu esse título de imperador do Brasil. E quando foi no dia 1 de dezembro de 1822, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil. Então, olha, essa videoaula eu falei sobre a independência do Brasil. Mas antes da independência aconteceu vários fatos, né? Que o Brasil se tornou colônia de Portugal, passou a pertencer a Portugal. E depois, como eu disse, né? Dom João VI veio aqui com a família real, né? A vinda da família real veio para o Brasil, veio porque veio com medo de Napoleão Bonaparte, porque Napoleão Bonaparte descobriu que Portugal fazia o comércio com a Inglaterra, porque naquela época Napoleão Bonaparte não queria que ninguém, nem o país da Europa, fizesse comércio com a Inglaterra. Ele queria ter o monopólio do comércio, queria mandar no comércio. Isso é chamado de bloqueio continental. O bloqueio continental é quando Napoleão Bonaparte proíbe os países da Europa de fazer o comércio com a Inglaterra. Então, isso foi o bloqueio continental. Que os países da Europa foi proibido de fazer o comércio com a Inglaterra. O único país que fazia o comércio com a Inglaterra era Portugal. Aí, quando Napoleão Bonaparte descobriu, aí, como é que se diz? O rei de Portugal e a sua família fugiram para o Brasil. Aí veio escoltado com navios ingleses, né? Porque quem está do lado da Inglaterra, veio escoltado com navios ingleses. Aí passou um bom tempo aqui no Brasil, Dom João VI. Aí Dom João VI, ele pegou e voltou para Portugal, porque expulsaram Napoleão Bonaparte de Portugal. Aí depois ele deixou o seu filho aqui, que era Pedro de Alcântara. Não era Dom Pedro I ainda não, era Pedro de Alcântara. Deixou ele aqui. Só que quando ele voltou para Portugal, ficou exigindo, mandando que Dom Pedro voltasse para Portugal. Só que Dom Pedro não queria voltar. Naquela época ele era o príncipe regente, ele não era Dom Pedro I, imperador do Brasil ainda não. Aí a população, uma parte, gostava de Dom Pedro. Aí fizeram um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas pedindo para Dom Pedro ficar. Esse dia ficou conhecido como Dia do Fico. Foi 9 de janeiro de 1822. Aí depois disso, Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, ele recebeu cartas do rei dizendo que ia acabar com a Assembleia Constituinte, que era as leis, porque ele disse que o Brasil tinha que obedecer à lei de Portugal e queria limitar o poder. Dizia que Dom Pedro ia ser apenas um governador que ia obedecer a ordem do rei de Portugal. Só que Dom Pedro não aceitou isso. Ele tirou os emblemas do rei, pediu para todos que estavam na comitiva tirar o emblema e pediu para todos levantar a espada. Aí ele falou, independência ou morte. Aí, um mês depois, dia 12 de outubro, ele se tornou imperador do Brasil. Dia 12 de outubro de 1822, ele se tornou imperador do Brasil. E no dia 1 de dezembro de 1822, ele foi coroado imperador do Brasil. Então, isso é um pequeno resumo sobre a independência do Brasil. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa videoaula, que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal e que dê seu like para que outras pessoas possam ver a minha videoaula. Até uma próxima videoaula.